Depois da guerra no céu, e a expulsão de Lúcifer e todos os seus anjos, o Pai e o seu amado Filho, empenharam-se num grande projeto, que tinham em mente, desde algum tempo, a criação da Terra. Ao sair das mãos do Altíssimo, a Terra era extraordinariamente bela. As montanhas, as colinas e as belíssimas planícies eram adornadas com plantas e flores perfumadas. Havia animais de todos os tipos e espécies, que se deslocavam por terra, água e ar. Depois que a terra foi criada, com toda a sua vida animal, disse o Pai ao seu Filho: Vinde, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando foi criado, Adão era de nobre estatura, e perfeita simetria. Sua altura era 2 vezes o tamanho dos homens que hoje vivem sobre a terra. Sua pele não era branca, ou pálida, mas rosada, reluzindo, com a rica coloração da saúde. Depois de ter formado Adão, o Senhor formou a Eva, e a deu por companheira a Adão. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alcançava pouco acima dos seus ombros. Ela também era nobre, perfeita em simetria, e cheia de beleza. O santo casal não tinha pecados. Eles não faziam uso de vestes artificiais, pois estavam revestidos com a luz divina. Como presente, o Senhor havia plantado um lindo jardim para o deleite do casal. Neste jardim, o Senhor colocou árvores de toda a variedade. Haviam árvores carregadas de frutos. Alguns quase negros, outros púrpura, vermelhos, rosados e verde claros. Tudo isso, designados por Deus, para alimento do casal. O Criador havia dotado Adão com capacidades mentais superiores a qualquer outra criatura vivente que houvesse criado. Porém, suas faculdades mentais eram um pouco menor do que a dos anjos. O casal tinha como tarefa cuidar do jardim. Esta tarefa não era cansativa, mas era aprazível e revigorante. No meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore fora especialmente designada por Deus para ser a garantia de obediência, fé e amor a Ele. Fora dito ao casal que podiam comer livremente de toda a árvore do jardim. Mas esta árvore não deviam tocar nela, e nem comer do seu fruto. Satanás estava a par dos acontecimentos, e planejou provocar a queda do homem. Ele e os seus anjos se reuniram, planejando separar o casal do seu Criador, e induzi-los à desobediência. Assim, Deus faria provisões, por meio das quais o ser humano seria perdoado, e assim, o próprio Satanás e seus anjos teriam melhores chances de compartilhar da misericórdia de Deus. O Senhor convocou as hostes angelicais e tomar medidas, impedindo o perigo ameaçador. 2 anjos visitaram o casal e disseram-lhes que o jardim estava em perigo pela presença de um adversário. Contaram da guerra no céu e da rebelião do Lúcifer, e disseram que nada teriam a temer, desde que permanecessem na lei de Deus. Os anjos preveniram Eva, para que não se separasse do marido, em suas ocupações. Separando-se um do outro, estariam em maior perigo. Deus não permitiu que Satanás seguisse o santo par com contínuas tentações. Poderia ter acesso a eles, apenas na árvore que estava, no meio do jardim. O casal não sabia, mas Satanás já estava no Éden. Satanás era dotado de grande sabedoria e artimanha. Para realizar a sua obra sem que fosse percebido, encarnou-se numa serpente, e fez uso dela. A serpente era uma das mais belas e astutas criaturas de toda a terra. Ela não rastejava sobre o ventre, tinha asas, e enquanto voava pelos ares, o brilho era deslumbrante, aparentando a cor e o brilho de ouro polido. Durante suas ocupações, por descuido, Eva separou-se do marido.
No começo, sentiu a apreensão do perigo, e pensou ter sabedoria e vigor suficiente para discernir o mal e resistir-lhe. Eva caminhava pelo jardim e apreciava as maravilhas que Deus havia criado. Ela logo se achou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. Eva pensava consigo mesma o porquê Deus lhes havia proibido de tocar aquela árvore e comer do seu fruto. A serpente dirigiu-se a ela como se fosse capaz de adivinhar seus pensamentos e proferiu as seguintes palavras: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas desta árvore? Eva se encantou ao ouvir falar uma serpente. Ela sabia que Deus não lhe havia dado o dom da fala. A sua curiosidade aumentou, e ela nem imaginava que diante dela estava o inimigo caído, usando a serpente como médium. Era Satanás quem falava, não a serpente. Eva começava então a cair na armadilha, e respondeu à pergunta, dizendo: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos as frutas desta árvore. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se o fizermos, morreremos. Então disse-lhe a serpente: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como ele, sabendo o bem e o mal. A serpente desejava infundir a ideia de que pelo comer da árvore, ela receberia um novo estado de conhecimento. Declarou que ter comido o fruto era a razão pela qual obteve o dom da fala. Eva olhava com admiração o fruto proibido. Ele pareceu delicioso ao paladar, e ela imaginava sentir em si mesma os maravilhosos efeitos do fruto. Ela então colheu um para si, e o comeu. No começo, não sentiu nada de anormal, e com isto, colheu um fruto, e procurou o marido. Disse-lhe que havia comido do fruto, e em vez de experimentar qualquer sensação de morte, sentia uma agradável e exaltadora sensação. Quando Adão viu Eva com o fruto proibido, ficou pasmado, e em estado de alerta. Deus lhes havia dito que não comessem desse fruto. Caso o fizessem, morreriam. Adão encheu-se de tristeza, e uma luta começou a ser travada em sua mente. Ele amava a sua companheira, e não podia suportar a ideia de se separar dela. E com isto, tomou o fruto, e comeu rapidamente. Depois de comer o fruto, no começo, Adão não sentiu nada de anormal. Tudo parecia como dantes. Mas, logo o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O ar, que até então havia sido de uma temperatura amena e uniforme, parecia-lhe estar a mudar. Adão e Eva haviam transgredido a lei de Deus. Pela primeira vez, puseram sua atenção no exterior, e notaram que estavam nus. Eles não tinham estado vestidos, mas rodeados de luz, como os anjos celestiais. Essa luz, com o qual estavam circundados, tinha sido retirada. Para aliviar a vergonha e nudez, trataram de procurar uma cobertura e tapar seu corpo. O Senhor visitou Adão e Eva, como costumava fazer diariamente. Ao final da tarde, visitava o casal, e eles tinham o privilégio de andar lado a lado com o seu Criador. Mas desta vez, fugiram e foram esconder ao ouvir a sua voz ecoar entre as árvores. O Senhor chamou a Adão e disse-lhe: Onde você está? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Adão e Eva haviam transgredido a lei de Deus. Eva cedeu aos enganos da serpente, comeu do fruto proibido, e deu também ao seu companheiro. Eles pecaram contra a lei de Deus, e abrindo portas para Satanás. Daquele dia em diante, o ser humano seria afligido pelas tentações de Satanás. Teriam uma vida de amargura, sofrimento, e finalmente, a morte. Foram feitos do pó da terra,
e ao pó deviam voltar. Para impedir que comessem da fruta e permanecerem pecadores imortais, anjos foram imediatamente comissionados para guardarem o caminho que dava acesso à árvore da vida. Ao redor desses anjos chamejavam raios de luz, tendo a aparência de espadas inflamadas. O casal foi informado de que teriam que perder seu lar edênico. Depois do pecado, não podiam ter contato direto com Deus, a não ser por meio de anjos. Após um tempo, depois que foram expulsos do jardim, um anjo de Deus foi comissionado a visitar o decaído casal. O anjo disse-lhes que, embora não pudessem se livrar das consequências, seu caso não era sem esperança. Deus havia provido um meio para livrá-los das garras de Satanás. Por meio do sacrifício do seu filho, eles poderiam ter novamente o acesso à vida eterna. Se gostou, deixe seu like, curta e compartilhe, e se inscreva, para não perder os próximos vídeos.